Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas histórias incríveis que as aves contam nas bandeiras de vários países. Vamos transformar o que poderia ser só uma lista, sabe? Em uma verdadeira viagem pela cultura, pela história e pelo design por trás desses símbolos. Pensa comigo, o que uma bandeira representa de verdade? É muito mais que um simples pedaço de pano, né? É como se fosse a tela onde a alma de uma nação é pintada. E aí fica a pergunta, que história essa tela está contando pra gente? Pois é, em uma imagem só, uma bandeira consegue condensar tudo isso: a história, a identidade e o orgulho de um povo inteiro. E para conseguir expressar tanto, muitas vezes ela busca na natureza os símbolos mais fortes, mais potentes. Vamos começar nosso passeio com o grande arquétipo, a figura clássica, a águia. Não é por acaso, viu? Ela é a ave mais dominante no mundo das bandeiras. Pensa bem, ela representa força, visão, liberdade, são coisas que todo país quer para si, aspirações universais. E olha só esse número, 7. Pelo menos 7 países têm a águia em sua bandeira. Isso faz dela, disparado, o símbolo animal mais popular do mundo quando o assunto são insígnias nacionais. E o mais incrível é ver como o mesmo símbolo ganha significados totalmente diferentes. No México, a águia está lá, devorando a serpente, recontando o mito da fundação do país. Já no Egito, a águia de Saladino é um elo com um passado de poder e união. E na Albânia, aquela águia de 2 cabeças vem direto da herança bizantina, um símbolo de soberania. É a mesma ave, mas contando 3 histórias que não poderiam ser mais distintas. Mas nem só de águias vivem as bandeiras. Vamos seguir em frente. Muitas nações olham para dentro, sabe? Elas escolhem aves que só existem ali, no seu território. E aí, o símbolo vira um verdadeiro tesouro nacional, algo simplesmente insubstituível. O nosso primeiro exemplo é o Cícero, também conhecido como papagaio imperial. Agora, presta atenção nisto. Essa ave, ela só existe na ilha de Dominica, em mais nenhum outro lugar do planeta. Isso é muito forte, né? Porque aí ela vira mais do que um símbolo de identidade. Ela vira um lembrete constante da responsabilidade de proteger um tesouro que, se sumir, some para sempre, para o mundo inteiro. Seguindo viagem, a gente encontra o cúmul, uma ave simplesmente magnífica, também conhecida como ave do paraíso de Raj. E aqui a história é ótima, porque o símbolo não fica só no pano da bandeira, ele voa para a vida real. A importância do cúmul é tão grande em Papua Nova Guiné que ele dá nome à seleção nacional de rugby, que é a grande paixão do país. Isso mostra como o emblema pode se tornar parte do dia a dia de um povo. Agora, vamos falar de escala, de algo grandioso. Vamos falar do Cóndor dos Andes. Lá em 1900, o Equador decidiu colocar essa ave majestosa na sua bandeira. E quando a gente olha os números, entende na hora o porquê. Imagina só, uma envergadura que pode chegar a 3 metros. O Cóndor não é só um gigante que plana sobre os Andes. Ele é um símbolo de poder, saúde e liberdade, como se estivesse lá de cima, vigiando a nação. Continuando nosso passeio, agora o foco muda um pouco. A gente vai ver aves que foram celebradas pelo seu profundo significado cultural e por alguns comportamentos bem únicos. E encontramos o quetzal, uma ave de uma beleza estonteante e com um status quase sagrado. Ele era considerado a ave divina pelos povos pré-colombianos. Então, quando a Guatemala coloca o quetzal na bandeira bem do lado da data da independência, a mensagem é clara. É uma conexão direta. A liberdade da nação está ligada à reverência ancestral por essa criatura. Agora, saindo das florestas e indo para o oceano, a gente encontra a fragata, uma verdadeira mestre dos céus abertos. Para uma nação insular como Kiribati, essa ave representa a habilidade no voo e a vida totalmente ligada ao mar. E o ritual de acasalamento dela é um espetáculo à parte, no qual o macho infla sua bolsa gular, que se transforma num vibrante balão vermelho. É um show da natureza. Chegando na nossa parte final, vamos explorar símbolos que ficam bem ali, na fronteira entre o mundo vivo e o mundo das lendas. Lembra da águia de 2 cabeças da Albânia? Pois é, aquilo não é só um símbolo, é a tradução literal do nome do país, com raízes profundas na história bizantina. E a nossa última peça não é uma ave viva, mas sim uma escultura lendária. E olha que jornada fascinante a desse símbolo. Ele começa como um artefato antigo, uma escultura de pedra, e se transforma, com o tempo, em um emblema moderno que representa a soberania e a história do Zimbábue. Então, depois de passar por tudo isso, de ver o poder da águia, a raridade do Cícero e a lenda do pássaro do Zimbábue, fica aquela pergunta no ar, né? Por que justamente as aves?
Acho que a resposta está no que elas representam. As aves conseguem encapsular os maiores ideais de uma nação. A força da águia, a liberdade do quetzal, a identidade que uma espécie única como o cicerô pode trazer e a profunda conexão com o passado ancestral. Elas são como metáforas voadoras das aspirações de um povo. No final, esta análise das bandeiras nos lembra que símbolos são narradores muito poderosos. E isso, claro, nos leva a uma reflexão. Quais são os símbolos que definem a história de cada um de nós?